Olá, meu amado e minha amada, o meu abraço a você. Deus te abençoe. Hoje, 29 de abril de 2026, quarta-feira. Tenho aqui uma palavra de Deus para você. Abra seu coração. Não se feche diante de Deus. Ele quer te abençoar. Salmo 4, versículo 1 e 2 diz assim a palavra do Senhor: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia tens me aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Versículo 2: Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira? É uma pergunta, tá certo? Vamos aqui ao Salmo 4. Salmo 4, ele tem aí na sua composição 8 versículos. E dentro desses 8 versículos, Davi ele vai estar tratando assim da sua confiança em Deus. Isso é importante, ter confiança em Deus, tá certo? E também dessa angústia por causa daqueles que são os maus, que querem o mal, e mostrar assim, esse contraste entre aqueles que são de Deus, que querem o bem, e aqueles que não são de Deus, que só querem o mal em si. Então o Salmo vai tratar disso, dessa contradição, daquele que quer o bem e daquele que quer o mal. Vamos aqui ao versículo primeiro, que Davi vai afirmar assim: responde-me quando clamo. Olha, isso quem crê, isso é convicção. Nós sabemos que quando nós clamamos a Deus, Ele responde. Um genuíno crente sabe disso. Ah, Deus vai responder tudo que você clamar? Vai. Pode até não responder do jeito que eu quero, mas Ele vai responder e ainda vai me fazer entender. Então, responde-me quando clamo. Isso é uma convicção, isso é certeza daquele que crê, assim como Davi cria em Deus. Nós cremos hoje em Jesus Cristo que é Deus, então isso é convicção. Sabemos que Deus responde quando clamamos. Amém? E ele vai dizer: ó Deus da minha justiça. Deus é justo, e ele não é apenas justo, ele é o Deus da minha justiça, é aquele que faz justiça por mim. Eu não vou fazer mal a ninguém, não vou desejar mal a ninguém. Se precisar, isso quem faz é Deus. Não que Deus seja mau, mas é porque Deus, ele também vinga. Não pensa, Deus é amor? É, mas ele também é justiça. Então, ó Deus da minha justiça. Então, Davi, o crente Davi, tem convicção disso. Quando ele faz esse apelo nessa oração, dizendo: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, ele está dizendo assim: Senhor, tu és justo. Olha para mim se há justiça em mim ou não. Então, responde-me, faz essa justiça. Então, isso é importante entender, que quando nós conhecemos a Deus, nós sabemos que Ele é o Deus da nossa justiça. Ele é justo. Amém? Tem coisa aí que a pessoa usufrui dela, diz que foi Deus que deu, respondeu. Às vezes você conseguiu de uma forma esdrúxula, ruim, e Deus não estava concordando com isso, não, porque você fez por sua conta própria. Mas aqui nós estamos falando de quem crê. O Salmo 4, versículo 1 vai continuar dizendo assim: tem misericórdia de mim. Olha, o salmista, assim como ele é um crente, ele sabe que Deus eterno, Deus criador dos céus e da terra, apesar de ser esse Deus insondável, incomparável, que a gente não consegue dimensionar a comensuralidade da grandeza de Deus, assim, esse Deus grandioso é o Deus que tem misericórdia de mim. E o que é ter misericórdia? É compadecer-se de mim, ter compaixão de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. O salmista sabe disso e ele apela para esse Deus em meio às suas aflições, às suas dificuldades. O crente sabe disso, o crente Davi sabia disso, e assim é o crente em Jesus Cristo, sabe disso, e diz: Deus tem misericórdia de mim. Amém? Isso é convicção de fé, saber que Deus ouve, saber que Deus é esse Deus que traz. O texto vai dizendo assim: na angústia tens me aliviado. Ou seja, esse Deus que traz alívio à minha alma. Jesus Cristo ensinando lá no capítulo 11 de Mateus, versículo 20, 28, 29, 30, ele vai dizer que a gente deve pegar o fardo de Jesus, que é leve e suave, e aprender dele, que é humilde de coração. Então, é isso que Deus tem. Ele traz alívio para a minha alma, para a tua alma, porque Ele é misericordioso, Ele tem misericórdia de mim. A outra coisa que o Salmo 4, versículo 1 vai terminar dizendo é: ouve a minha oração. Olha, esse Deus que é misericordioso, que é justo, que traz alívio para a minha alma,
Esse é o Deus que ouve a minha oração. Esse O crente Davi, ele tinha convicção disso, e o crente em Jesus tem convicção disso. Ouve a minha oração. Deus é um Deus ouvinte de oração. Ao longo da história do Antigo Testamento, para o povo judeu, é esse Deus que responde através de toda a história do povo judeu. Deus respondeu às suas orações quando os profetas fizeram, quando alguém intercedeu por Jerusalém, ainda é assim hoje, e no Novo Testamento, pelos judeus e pelo povo cristão. Esse Deus é um Deus ouvinte de oração. Amém? Então, o versículo primeiro, eu vou destacar aqui essas 5 coisas. Deus responde oração, Deus é um Deus que faz justiça, Deus é um Deus que traz alívio para a minha alma, Deus é um Deus misericordioso e é o Deus que ouve a minha oração. Amém? Tem vários textos, eu vou ler aqui um texto que está lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 37, que diz assim: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Ou seja, era uma situação de maldade, ele orou e o mal retrocedeu. Ele está aqui afirmando. E tem vários textos, vou citar aqui Jesus, quando ele orou para a ressurreição de Lázaro, no capítulo 11 de João, no versículo 42, ele vai dizer: Senhor, eu sei que tu sempre me ouves, mas eu orei, eu peço a ti para que esse povo creia e tal. Então, Deus é esse Deus que ouve e responde. Amém? A Bíblia vai dizer que Deus não responde a pecador. Olha, pecador é aquele que não se converteu para Deus, continua sendo pecador. Ah, mas eu tenho conseguido tantas bênçãos. Sim. É de Deus ou vem de outra vertente? E você está chamando de bênção, tá certo? É preciso refletir sobre isso, tá bom? O versículo 2 vai dizer assim, do Salmo 4: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? Amareis a vaidade e buscareis a mentira. 3 aspectos aqui muito interessantes, né? O salmista vai dizer assim, falando no seu contexto: homens, quando é que vocês vão transformar a minha glória em vexame? Ou seja, falar mal do crente. Isso significa perseguir o cristão, perseguir o crente, perseguir o Davi, perseguir o Israel, persegue Israel ainda hoje, persegue os crentes ainda hoje. Pastor Silas Malafaia está aí com o processo, porque falou a verdade. Isso é perseguição, tá certo? Então, até quando, então, transformar a glória em vexame, isso é perseguição. Sempre foi assim, será assim, até a volta de Jesus. E o cristão convicto sabe disso. Aquele que macuna o mal vai buscar transformar a glória de Deus em vexame, falar mal, perseguir, fazer tudo isso. Então, o salmista tem convicção disso e ele vai dizer: ó homens, até quando transformarei a minha glória em vexame? E aí a outra situação é: amareis a vaidade. Olha, isso é uma característica muito, muito interessante, muito peculiar do ser humano sem Deus. Ama a vaidade, ama a si mesmo, é amante de si mesmo. Não que eu não tenha que me amar, eu me amo mesmo, eu gosto de mim, quero o meu bem. Mas o detalhe aqui, quando diz amareis a vaidade, ou seja, a presunção, essa peculiaridade do ser humano sem Deus é que a vaidade é maior do que o amor que ele pode ter a Deus ou às outras pessoas, ou até mesmo só ama a si mesmo, é um vaidoso, tá certo? Então, até quando amareis a vaidade? A outra condição é buscareis a mentira. Esta é uma ação corriqueira do ser humano sem Deus. Mentir. O ser humano sem Deus, mentir para ele é normal. Eu já vivenciei isso, querido. Estou falando, a verdade bíblica está aqui diante de você e eu estou falando por experiência própria. Eu já vivi cada momento que eu menti tão descaradamente, quando eu olho assim, eu digo: meu Deus, como é que eu não tinha vergonha de fazer uma coisa dessa, fazer isso, sendo mentira? Por quê? Porque o ser humano, sem Deus, ele vai transformar a glória daqueles que são perseguir em vexame, vai perseguir o crente, vai fazer o mal, falar mal, difamar, tudo isso. Vai amar mais a vaidade do que a Deus e ao próximo. Vai buscar a mentira, vai se caracterizar por essa condição de mentir. Não veio o nosso presidente dizendo que o político tem que mentir, 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 mentir. Ele repete assim e com muita veemência. Isso são 3 aspectos assim negativos do ser humano sem Deus. Transforma a glória de Deus em vexame, persegue o povo de Deus, são vaidosos e mentirosos. Isso é uma verdade tão graciosa. Olha, tenha cuidado, porque as pessoas
pregam Jesus pela metade. Isso já é uma mentira. Estão transformando uma meia-verdade como se fosse uma verdade absoluta. E verdade absoluta é a palavra de Deus. Ela é absoluta, está de cabeça para baixo, tá certo? Vou virar assim para você ver melhor. Glória a Deus. Amém? Olha, o versículo 1 e 2 do Salmo 4 vai nos trazer essas características de uma pessoa que confia em Deus, sabe que Deus é misericordioso, traz alívio à alma, responde a oração, e é o Deus que nos ouve, tá certo? Enquanto que o perverso que não tem Deus, ele vai viver essas condições, ele vai ser uma pessoa que vai transformar aquilo que é de Deus em vexame, vai falar mal, vai mentir, vai ser vaidoso em si mesmo. Amém? Eu vou terminar dizendo aqui, porque a mentira, toda mentira, pode ser ela desse tamanho assim, ó, ou pode ser ela bem grandona assim, tá certo? Toda mentira, ela tem raiz no mal, no demônio. O demônio existe, tá certo? Então, toda raiz de mentira, toda mentira tem raiz no mal, no diabo. João 8,44 diz assim: Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Está falando exatamente do Satanás, o contexto lá está falando disso. Um pouquinho antes do capítulo 8, versículo 32, vai estar dizendo: Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Jesus, meu querido. Amém? O Salmo 4, versículo 1 e 2, traz essas características graciosas de uma pessoa sem Deus, é uma pessoa que torna a glória em vexame, é uma pessoa vaidosa, é uma pessoa mentirosa, e daqueles que buscam a Deus, são pessoas que sabem que Deus responde a sua oração, sabe que vai estar ali buscando fazer a coisa com justiça, vai saber que Deus traz alívio, vai saber que Deus é misericordioso, é esse Deus que ouve e responde a oração. E eu vou dizer para você hoje, que Deus nos abençoe com relação aí à sabatina desse cidadão que vai ser sabatinado para o STF. Ele disse que é crente, ele já começa mentindo por aí, porque um crente não vai estar de acordo com o marxismo, socialismo comunista, que é mau, que é perverso. Ele já começa mentindo por aí. Se for aprovado, infelizmente, é porque ainda a mentira está prevalecendo dentro do Congresso, dentro do Senado Federal. Mas que Deus tenha misericórdia do Brasil, que Deus abençoe a nossa nação, que Deus nos liberte dessa ditadura judicial que está aí. O cara está se vangloriando aí porque soltou umas mulheres ainda com tornozeleira ontem, né, anteontem, aquele cidadão que chorou lá, soltou com tornozeleira. Isso é um canalha covarde, mentiroso, que só completa em fazer o mal, tem prazer em fazer o mal. Isso é o ser humano sem Deus, é um mentiroso. Transforma a glória em vexame, é vaidoso, é mentiroso. É tudo o que acontece com o nosso governo atualmente, aqui nesse texto. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação, que Deus abençoe o nosso Brasil, que Deus nos liberte dessa ditadura que nós estamos vivendo e nós possamos restaurar a nossa democracia tão jovem que ela é e graciosa. Deus te abençoe, Deus te guarde e, sobretudo, querido, crê em Cristo, porque quem crê em Cristo busca ser justo, sabe que Deus responde, sabe que Deus é misericordioso e vai ser misericordioso com os outros. Amém? Deus te abençoe, Deus te dê uma boa quarta-feira, em nome de Jesus. Olha, não vai fazer bobagem não, rapaz, pense direitinho. Esse negócio aí olha, pode não dar muito certo não, cuidado. Deus está te vendo. O Senhor te abençoe e te guarde, abençoe a nossa nação, em nome de Jesus. Amém.